Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre coisas que você, caso queira criar conteúdo, precisa saber. E eu, enquanto criador, gostaria muito que alguém tivesse me dito antes de eu mesmo começar a gravar, fotografar e criar de fato conteúdos em geral para a internet. Bora lá? Bom, meus amores, o vídeo de hoje é mais um vídeo de reflexão, mais um vídeo onde a gente vai conversar muito sobre essa ideia de conteúdo e das criações que a gente desenvolve aqui na internet. E hoje eu decidi trazer e puxar um pouco mais para o passado algumas coisas aqui com vocês, relacionado principalmente àquilo que eu hoje vejo, que eu gostaria muito, na verdade, que, como eu disse lá no começo, alguém tivesse me dado esses toques antes mesmo de começar a criar conteúdo, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram e na internet como um contexto geral. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou começar pedindo para que, caso você que esteja aí assistindo esse conteúdo não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se para continuar acompanhando todos os conteúdos. Não esquece também de deixar o seu like para incentivar e qualificar esse conteúdo de hoje mais especificamente. E principalmente, ativar o sininho de notificação para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui, tá? Bom, agora sem mais enrolação, bora listar e apresentar para vocês um pouco dessas dicas, dessas experiências que eu já tenho, afinal já crio conteúdo há um bom tempo aqui na internet e que eu gostaria que fossem compartilhadas não só comigo lá no começo, mas com qualquer pessoa que se propõe a criar conteúdo por aqui. Bora lá! Bom, meus amores, a gente vai começar literalmente do começo, Porque quando a gente pensa em criar conteúdo, muitas vezes a gente acaba pensando demais. E a primeira dica, a primeira coisa que vem com a experiência que a gente consegue perceber é que na internet, assim como em muita coisa na nossa vida, não existe momento certo, Não existe o momento no qual a gente precisa atingir, sei lá, um parâmetro, uma meta, uma expectativa para que a gente comece ou para que a gente faça uma coisa que a gente quer muito desde muito tempo, assim. Eu digo por mim, o canal é uma coisa que, por exemplo, dentro das suas várias fases que ele já aconteceu, eu tinha, principalmente muito no começo, essa ideia ainda muito errônea de momento certo, Eu demorei meses para postar o primeiro vídeo porque eu queria um cenário incrível, porque eu queria um áudio bom, uma edição legal, uma iluminação coerente, muito acreditando que num momento certo tudo isso estaria à minha disposição. Logo depois, quando eu voltei, na verdade comecei a criar de fato conteúdo para o Instagram, eu também tinha muito isso, achando que só quando eu tivesse no momento certo as coisas iriam acontecer, tudo iria se programar e aí daí em diante a criação de conteúdo ia fluir. E óbvio, eu não estou dizendo que a gente não precisa se planejar, mas o planejamento é muito importante, mas acreditar que no momento certo, aquela coisa da hora certa, só nesse momento, só nessa hora, a gente vai ter o impulso, a expectativa e principalmente, a questão da responsabilidade de trazer esses conteúdos é, infelizmente, uma visão muito errônea e muito cotidiana, Eu digo de antigamente, mas eu ainda tenho um pouco isso. Como quem já acompanhou, eu dou sempre esse exemplo aqui no canal, o vídeo de bastidores do retorno, muita gente chegou para mim, inclusive comentando sobre isso, é por isso que eu gosto de dar esse exemplo, percebeu o quão gradual, extensa e de certa forma pausada foi o processo de retorno do canal. Porque em vários momentos, por várias questões e várias outras circunstâncias que às vezes dependiam exclusivamente de mim e outras não, eu precisava que as coisas tivessem um tempo, sabe? E que dessa forma o tempo fosse o meu companheiro, sabe? De alguma forma. Mas em momento algum eu pensava assim, não, mas se isso não der certo agora, eu vou largar tudo e vou desistir. Claro, obviamente eu queria que as coisas dessem certo e que elas fossem e funcionassem da melhor forma possível. Mas eu não esperava o momento certo para conseguir fazer as coisas. Eu fazia no momento e na hora que dava, com a circunstância que eu conseguia e no percurso de tempo que eu preenchia, sabe? Que estava favorável para mim.
E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente entende que não existe um momento certo, que a gente pode, deve e vai conseguir fazer as coisas, independente do momento no qual a gente viva, e isso vai além das nossas circunstâncias pessoais, mas de como, por exemplo, o engajamento do teu canal está funcionando, as ideias estão fluindo, isso já ajuda muito, isso já, sabe, já tira um peso, porque senão a gente fica naquela coisa, ai, mas esse vídeo é muito legal, mas eu vou esperar o momento certo para postar ele. Ai, mas essa maquiagem é muito incrível, mas eu vou esperar o momento certo para fazer ela. E não, gente, é sobre fazer, construir, postar, progredir ou simplesmente experimentar aquilo que a internet nos proporciona. Bom, como segunda dica e experiência, eu preciso dizer para vocês que equipamento é muito importante, mas não é algo totalmente essencial para aquilo que a gente deve se prender, né? Quando eu falo de equipamento, obviamente eu estou falando de luz, de imagem, né? De áudio também, que é uma coisa muito importante aqui para o YouTube. E de várias outras coisas que vão além de tudo isso, né? Por exemplo, a questão da acústica, de como a gente edita o vídeo, de como a gente lida com a câmera que a gente está usando, seja ela profissional ou de celular, tudo isso influencia um pouco, né? E aí, às vezes, vai além disso, né? O cenário que a gente está usando, o look que a gente está usando, a make que a gente está fazendo, o cabelo que a gente está... Tudo isso faz parte de alguns equipamentos, de construções que a gente acaba utilizando direto ou indiretamente nas nossas criações. E isso, obviamente, é muito importante, né? Lembra que lá no começo eu falei que por muito tempo, para fazer os vídeos do canal, eu esperava uma luz perfeita, um áudio incrível, uma imagem impecável... E nem sempre foi assim, né? Na verdade, até hoje, o mesmo celular que eu usava no começo é o celular que eu uso, mas dá pra ver um pouco de gradualidade crescente, né, na qualidade dos vídeos do canal, porque, por exemplo, hoje eu tenho uma iluminação um pouco melhor. Eu uso tanto uma iluminação de fundo, que às vezes nem aparece totalmente, quanto 2 lâmpadas para iluminação de frente, assim. Isso já garante bastante qualidade na imagem do vídeo. A minha câmera não é tão ruim. Óbvio, ela não é a melhor câmera do mundo, mas ela não é tão ruim. E o que ela ainda desfavorece, eu consigo resolver na edição, o que é outra coisa muito importante. Óbvio, gostaria de mais nitidez e qualidade? Gostaria. Outra coisa, tripé. Eu comprei há bastante tempo, acho que já fez 1 ano e pouco, uma ring light pequena, que no começo era por conta da luz, mesmo sabendo que a luz não era tão potente, tão forte, mas que hoje é o tripé. É o que eu uso para gravar e nem uso mais a luz dela, na verdade, porque eu já uso as duas, então não faz sentido. E tem a questão do cenário, dos looks, e que isso vai para outro além e outra coisa, a make também, que contribui, mas que obviamente também não é de extrema necessidade, assim. Outra coisa que eu tinha muita crítica, assim, autocrítica mesmo, era com a questão do áudio, porque na minha antiga casa, gente, barulho era uma coisa, assim, cotidiana. Aqui é bem mais tranquilo, porque moro só eu e a minha mãe, os vizinhos são bem tranquilos, tudo certo. Inclusive hoje, pela primeira vez na vida, eu tô gravando as coisas à noite, porque na minha antiga casa era praticamente inviável por conta de espaço mesmo, né, e de organização de conteúdo. E hoje eu tô conseguindo gravar, então tudo isso de alguma forma contribui. Isso faz parte também da iluminação que eu já tenho, do quarto, que é o meu no caso, né, que eu gravo, que me favorece, me ajuda nesse sentido. Então, óbvio, equipamentos ajudam muito, são importantes, mas a gente volta na ideia do momento certo ainda, tá? Não precisa ter todos os equipamentos ou os melhores equipamentos do mundo para começar a criar conteúdo, para começar a experimentar dentro da internet. Óbvio que quando você já tem, as coisas facilitam, né? Mas se não tem também, gente, a gente se vira. Eu já fiz tanta coisa, já fiz softbox caseira, já fiz muita coisa, muita gambiarra para conseguir trazer conteúdo e conseguir um público, conseguir um engajamento, conseguir uma conexão com as pessoas dessa forma. Então é sobre isso. Eu de fato acredito que realmente equipamentos são muito importantes, mas a gente não deve olhar para isso como algo, como um fator primordial, sabe? Que sem isso a gente não cria, sem isso a gente não progride, sem isso a gente não conquista. Não, muito pelo contrário. É criando, é progredindo que a gente vai conquistando coisas melhores, coisas mais aplicadas e que vão nos ajudar de fato naquilo que a gente se propõe. Bom, meus amores, para a terceira dica e experiência, uma coisa que eu acabei de falar para vocês é que mesmo sem ter esse momento certo, mesmo sem ter todos os equipamentos, eu sempre busquei estar sempre aqui.
principalmente no canal. Então, outra coisa que é muito importante de se entender na hora de criar conteúdo é que constância gera conexão. Estar sempre, estar nos momentos no qual a pessoa já espera que a gente esteja, mas necessariamente, gera muito mais a proximidade, sabe, que a gente precisa ter com o público. Vou dar um exemplo. Os vídeos aqui do canal sempre saem às quartas e sábados, geralmente no horário das 3 da tarde. Então, quando a pessoa já assiste, sei lá, 2, 3, 4, 6 vídeos em seguida, nesses horários e nesses dias de quarta e sábado às 3 da tarde, quando chega quarta ou sábado às 3 da tarde, automaticamente, quando ela abre o YouTube, quando ela abre o celular, ou quando ela lembra de mim, ela vai pensar que vai ter vídeo novo no canal. E se realmente tiver, já gera uma certa constância, que gera uma conexão e um engajamento, obviamente, na rede, no conteúdo e naquilo que a gente está se propondo a fazer. Eu ainda sou uma pessoa, era muito mais, mas ainda sou uma pessoa muito travada a story, por exemplo. Então story é uma coisa que eu posto, sei lá, 4, 5 vezes por semana, geralmente ou quando eu tô fazendo skincare e aí gosto de conversar com as pessoas, ou quando eu vou anunciar um conteúdo, falar sobre uma coisa mais específica. Mas antes eu era muito mais assim, era do bom dia, boa tarde, boa noite, e conseguia fazer isso maravilhosamente bem. Hoje não tenho mais essa rotina e não consigo tanto, mas é uma coisa que também é bom de se pensar. Se você cria conteúdo para o Instagram, por exemplo, Story é uma ferramenta que é justamente sobre essa coisa de mostrar o seu dia a dia, mostrar a sua rotina, seu cotidiano e conversar de forma mais próxima com as pessoas. Gosto de fazer isso? Gosto, mas hoje, infelizmente, em relação à minha rotina, é um pouco complicado. Eu saio de casa, 7 horas da manhã e volto quase 1 da tarde. Eu só quero dormir para depois estudar, descansar de novo. Então, é um pouco mais complicado, mas geralmente, quando eu tenho uma folguinha ou alguma coisa específica, vou lá, abro a minha câmera, converso com as pessoas e gero essa conexão através dos stories, né? Como eu disse, a questão da constância é muito importante. Gostaria que fosse uma coisa mais cotidiana, que fosse uma coisa mais constante, mas ainda não é. Mas pelo menos aqui nos vídeos do canal, inclusive muito obrigada a quem me disse isso, porque já foi mais de uma pessoa, a gente tem conseguido trilhar essa constância e tem gerado essa conexão, né? As pessoas já esperam o vídeo, as pessoas já esperam o conteúdo, e isso é incrível, é maravilhoso pra gente que cria, porque traz geralmente essa responsabilidade, essa reciprocidade, né? Da gente estar criando uma coisa e conseguir de fato que as pessoas queiram, que elas gostem e que elas participem de forma interativa àquilo que a gente criou. Bom, vamos para a penúltima dica ou experiência, tá? Que nada mais é do que essa coisa de dialogar com outros criadores. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais percebi nesse período que eu retornei para o canal e que tem sido de fato um cotidiano diálogo e que tem me ajudado inclusive a criar esses vídeos e roteirizar, pensar, tematizar principalmente esses vídeos de reflexão aqui do canal, né? Quando tá lá na thumbzinha, na capa do canal e principalmente aqui na chamada, né, na vinheta, essa ideia de reflexão de conteúdo é justamente trazer essas ideias, essas reflexões para vocês, tanto para quem é criador quanto para quem só consome ou para quem cria e consome conteúdo na internet. E justamente ter esse diálogo com as pessoas, com outros criadores, é muito importante, é primordial e auxilia muito, porque a pessoa provavelmente já tem uma experiência, ou se não tem, você enquanto a pessoa que tem pode auxiliar, e é muito legal ter esses contrapontos de alguém que já cria conteúdo há muito tempo, de alguém que não cria há tanto tempo. Isso gera também um diálogo e uma participação interativa muito incrível. E principalmente, né, a gente compartilha sobre os sofrimentos, sobre os perrengues, sobre aquilo, sobre as vitórias, sobre as conquistas. E isso é muito importante, assim. Esse vídeo, por exemplo, assim como praticamente todos os outros sobre reflexão de conteúdo, veio a partir de um diálogo com uma pessoa muito especial sobre essa coisa, né, da gente às vezes esperar o momento certo, de não ter o equipamento, mas de se virar com aquilo que tem, de ser sobre muito mais o criador e o conteúdo do que sobre a qualidade, sobre aquilo que traz e tudo, etc. De fato, acho que entender essas coisas é uma coisa que a gente só vai entender se a gente conversar com outras pessoas que também criam, que também compartilham, que também desfrutam dessas ideias que são criar conteúdo para a internet. Então dialogue com os outros criadores, com esses parceiros, se possível faça collabs, né, colaborações. Inclusive acho que esse mês a gente vai ter uma collab aqui no canal, eu espero muito.
Então fiquem ligados, tá? Porque não só conversar, mas colaborar com outros criadores é algo primordial e vai te ajudar muito, muito mesmo. Agora, infelizmente, a gente vai para última dica, tá? Bom, essa dica é uma coisa realmente de finalidade e que vai te ajudar muito. Aproveite o algoritmo, tá? Mas não se prenda a ele. Essa coisa de aproveitar o algoritmo vem muito da ideia de usar e reutilizar aquilo que faz bem pro algoritmo da plataforma que você está criando. Por um exemplo, vídeo de Maqui e Fala aqui no canal nem sempre dão um retorno tão magnânimo, mas eu já percebi que dentre os outros vídeos, são vídeos que as pessoas param um pouco mais de tempo para assistir. Não necessariamente é o vídeo com mais visualização, mas é o vídeo que as pessoas ficam mais tempo assistindo. Então é um vídeo no qual eu pego um assunto que eu quero abordar e que talvez não desse para falar no story ou num outro tema de vídeo, eu trago para esse vídeo, porque eu sei que as pessoas vão ficar por um bom tempo assistindo ele. Não, volto a redizer, não é um vídeo que todo mundo assiste, mas é um vídeo que pelo menos quem assiste, assiste mais da metade. Então eu já tenho meio que essa estratégia montada através do que o algoritmo me mostra dentro do conteúdo. Porém, eu não me prendo a isso. Não é porque não é um vídeo mais viralizado do canal, não é porque não é o vídeo que as pessoas mais assistem, que eu vou parar de produzir o conteúdo. Óbvio que às vezes a gente, acaba se perdendo nessas ideias e acaba tipo, então eu vou priorizar aquilo que o algoritmo me fala, não sei o que, não sei o que, mas não necessariamente. Vou voltar lá no exemplo dos stories. Os meus stories têm visualizações muito boas, mas eu não fico preso a isso e me forçando a gravar story a todo momento e falar com as pessoas só para gerar visualização e engajamento. Muito pelo contrário. Quanto mais tempo eu fico sem falar no story, melhor, porque aí as pessoas ficam mais interessadas naquilo que eu quero falar e aí elas vão assistir de verdade. Então acho que é muito isso, sabe? É sobre entender como o algoritmo pode te favorecer, mas de fato não se prender a isso, porque senão a gente entra num lugar, gente, que é horrível e que eu não recomendo a ninguém, que é sobre robotização de conteúdo. Não vou me aprofundar muito nesse tema, porque é um outro tema que a gente vai tratar aqui nos vídeos de reflexão de conteúdo aqui no canal. Então volto a dizer, gente, vou recapitular todas as dicas. Não existe momento certo, tá? Equipamentos são importantes, mas não são essenciais. Vou lembrar aqui da terceira que eu me esqueci. Constância gera conexão, diálogo com outros criadores e aproveitar o algoritmo, mas não se prender dele, tá bom? Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar nos comentários a sua crítica, a sugestão ou alteração em relação ao conteúdo de hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo conteúdo.